Nossa história começa na manhã do dia 7 de janeiro de 2015. Uma história que, se você for minimamente informado, tem assistido noticiários, você já deve conhecer e até ter uma opinião própria. Ainda que só de mencionar a data, talvez não venha à superfície. Aconteceu lá do outro lado do oceano, na Europa, no centro do mundo, onde as coisas costumam afetar a todos e a todas. Em Paris, França, para ser mais exato. Nessa manhã, dois indivíduos mascarados, vestidos de preto, saltam de um veículo na rua Nicolas Appert. Eles portavam fuzis Kalashnikov, uma espingarda e um lança-granadas. Seu destino final, um apartamento comercial, na mesma rua em que breve estamparia todos os jornais do mundo naquele dia. A sede do jornal satírico Charlie Hebdo. Entre os dias 7 e 9 daquele mês de janeiro, 17 pessoas morreriam, entre cartunistas, editores, policiais, mães, pais, enfim, seres humanos que tiveram suas histórias encerradas. O massacre começou na sede do jornal, conforme dois terroristas enunciavam e chamavam o nome de alguns, sendo clara a intenção de executá-los aos brados de Allahu Akbar. Mas ainda que o tiroteio inicial não tenha durado mais do que 10 minutos, a fuga e perseguição ainda duraria 2 dias, com um fim dramático após roubo de veículos, reféns e trocas de tiros com policiais. Esse não foi nem o primeiro nem o último ataque terrorista na França. Mesmo naquele ano de 2015, aconteceria o famoso massacre de Bataclan, mas certamente foi um dos mais emblemáticos. Milhares de pessoas foram às ruas em solidariedade às vítimas, ainda em meio à fuga dos terroristas no mesmo dia 7, erguendo cartazes que diziam Je suis Charlie, eu sou Charlie, em uma tradução mais direta. A imagem também viraria filtro de fotos de perfil nas redes sociais, conforme o mundo prestava solidariedade. Havia, claro, aqueles fiscais de luto que diziam que a gente não deveria se importar, que era comum haverem ataques terroristas na Nigéria e em países africanos. Crítica válida, é claro, mas fiscalizar o sentimento dos outros é, no mínimo, algo bastante estúpido. O fato era marcante por dois aspectos. Pela vileza e brutalidade do crime, mas também pelo motivo torpe, uma charge. O jornal Charlie Hebdo era conhecido por suas publicações polêmicas, ofensivas, e ouso dizer até mesmo de mau gosto. Nada que justifique as ações dos terroristas, afinal é como se diz. Se viver em sociedade fosse apenas a convivência com as pessoas que nós gostamos, seria necessário fazer uma lei, não é? E assim um é especial com a liberdade de expressão. O jornal em questão gostava especialmente de fazer pouco de figuras religiosas, até mesmo sobrando para o Papa, Jesus e o Deus católico, de formas caricatas muitas vezes. Mas o que rendeu o ódio dos dois homens armados no dia 7 de janeiro, dois irmãos, mais tarde se descobriria, ainda que franceses naturais, ainda que filhos de imigrantes, foi a caricatura do profeta Maomé. Por tradição e doutrina, é considerado blasfêmia retratar o profeta, não se encontrando iconografia e imagens deste, por exemplo, em países islamizados. Mas o jornal fazia questão não só de retratá-lo do jeito mais estereotípico possível, mas também de colocar em posições vexatórias e até mesmo de cunho sexual, para propósitos de humor e ridicularização. A defesa do jornal de existir e até mesmo de viver, tamanho extremo a que se chegou o debate, naquela fatídica manhã de janeiro, tornou-se a missão fundamental da sociedade francesa. Considerando afinal que se trata da terra da Revolução Francesa, onde muito se já viveu e morreu pelo Estado laico e a liberdade de imprensa, contra o absolutismo outrora e agora contra o fanatismo, a gente logo entende que aquelas pessoas estavam realmente sérias na sua luta e em sua mensagem. E toda a sociedade liberal que se inspirou e bebeu nas influências do iluminismo, das liberdades individuais, etc., naturalmente se juntou ao grito: somos todos Charlie, e ninguém vai nos intimidar. Mas como eu disse, esse é só o começo da história. 5 anos mais tarde, na mesma França, porém na pequena cidade nas cercanias de Paris, ao dia 16 de outubro, o professor Samuel Paty deixava a escola onde trabalhava, quando foi degolado, no meio da rua, em plena luz do dia, por um jovem checheno de 18 anos. Para aqueles que não sabem, a Chechênia é uma região separatista da Rússia, na Europa mesmo. O motivo, como vocês devem suspeitar, foram as mesmas caricaturas do profeta Maomé, do Charlie Hebdo. Samuel era professor de história e lecionava para séries que, aqui no Brasil, correspondem ao nosso 8º ano. Por meio das caricaturas, ele instava os alunos a refletir sobre a liberdade de expressão, o terrorismo e até mesmo a liberdade religiosa. Segundo relatos de seus alunos, ele era sempre muito compreensível, amável, receptivo, não sendo inclusive a primeira vez que ele fizera esse exercício. Era algo comum, uma atividade recorrente na escola, mas dessa vez o resultado foi bem diferente. Ao mostrar a charge em uma sala que muitas vezes era composta de filhos ou até imigrantes de primeira geração, que vinham de países islâmicos, o professor tinha o costume de permitir aos alunos que se sentissem ofendidos que fechassem os olhos, sempre orientando a classe que respeitasse o desejo daqueles que não quisessem participar. Entretanto, alguns dias depois, nas redes sociais, a história tomou outras proporções. De respeitoso e amável, o professor passou a ser excludente, islamofóbico e até receber a alcunha, o apelido de bandido.
Especulou-se que ele inclusive expulsava os alunos muçulmanos, tirava sarro deles e ainda tirava e os penalizava com notas. Depois de alguns protestos de pais que pediam a sua punição, a sua retirada da escola ou mesmo a punição criminal, chamando a ação nas redes sociais, se deu aquilo que hoje é a história de um jovem sem qualquer relação com a comunidade islâmica local ou a escola de o degolar. O que não impediu de fotografar o professor mortalmente ferido na calçada e postar em seu Twitter saudando o profeta Alá. Mais tarde ele seria perseguido e, resistindo à ação policial, seria baleado e morto na sua prisão. Como se não bastasse a torpeza e a vileza dos fatos, mais uma vez, em março desse ano de 2021, mês passado, meio ano após o trágico fim do professor, revelou-se mais tarde que tudo começou por uma mentira. Uma das alunas de Samuel revelou em tribunal, em juízo, que havia mentido para seu pai, dizendo que o professor a expulsou da sala, quando na verdade ela nem estava no dia das caricaturas. Sim, ninguém foi tirado da sala, ninguém foi constrangido. Tudo foi apenas ruído gerado nas redes sociais por uma filha mentirosa e um pai irresponsável e intolerante. Fato confirmado pelos demais alunos. Nada de especial havia acontecido naquela aula. E o que se acreditava ser apenas mais um crime de intolerância, e não deixa de sê-lo, importante dizer, acaba sendo muito mais resultado de fake news e o famoso comportamento de manada que nós conhecemos bem aqui no Brasil, mobilizando um grupo de pessoas a princípio pacíficas, convidadas a se indignar com o inimigo público de ocasião, como no caso da Fabiane Maria de Jesus, que foi linchada por se parecer vagamente com um retrato de uma sequestradora de crianças. Boatos assim são comuns em grupos de WhatsApp e derivados. Veja, a última coisa que eu quero com esses fatos é justificar a ação dos criminosos, que são, de fato, assassinos. Menos ainda culpar o extremismo islâmico como uma espécie de entidade mística maligna que corrompe e destrói a civilização. O inimigo, se fosse esse, seria muito mais fácil de combater, mas ele é muito mais profundo, em uma sociedade que a vida humana não vale mais do que o espetáculo. A página História Islâmica, que tem página no Facebook, na internet e mesmo um canal aqui no YouTube, bem o demonstrou que a maioria dos jovens envolvidos em ataques estão longe de serem modelos em suas comunidades. Mal fazem o Ramadã, ou mesmo as preces, frequentemente bebem, têm vida noturna e relações sexuais desregradas. Não são assim de nenhuma forma fanáticos religiosos ou veneradores do profeta. São assassinos, são criminosos, mas não fanáticos. No fundo, o que fica claro, especialmente pelo fato de praticamente sempre acabarem mortos em seus ataques, que buscam tão somente um jeito glorioso de partir, sendo seduzidos por grupos de interesses e indivíduos maliciosos. Lideranças religiosas, essas sim, que merecem ser perseguidas, mas não toda a religião. Lembro nessas horas do vídeo da Bell sobre o massacre de Columbine, quando ela cita que o que uniu os dois atiradores, naquela ocasião, foi o desejo sádico que um tinha de matar e de machucar outras pessoas, e o do outro, que era mais deprimido e apático até aquele momento, que queria apenas morrer. Sendo esse o mesmo desejo que encontramos aqui, vez após vez, morte após morte. Sendo assim, meu amigo, não tema o terrorismo, e muito menos o Islã. Tenha medo sim de uma sociedade onde a sua vida não vale mais que um número ou uma manchete. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como os dados são do Ministério da Saúde. Eu não sou coveiro.